Olá pessoas, vamos botar uma IAzinha para funcionar aqui hoje. Antes da gente sair programando IA aqui, eu só quero deixar uma coisa clara. IA é basicamente descrever comportamento, ok? A gente não vai entrar em nada hiper avançado, como aprendizagem de máquina, linguagem neural, nem nada assim. A gente só vai fazer o suficiente que a gente tem para a maioria dos jogos, tá? Que não é tão avançado assim. Bom, antes da gente começar também, eu vou deixar níveis de complexidade para IA, ok? Dependendo do seu jogo, você vai querer uma coisa mais complexa ou mais simples. Se você estiver fazendo um Super Mario, você só vai querer que seu personagem ande para direita e para esquerda, né? Se você estiver fazendo um FPS, a coisa fica bem mais diferente. Então vamos lá. Antes de começar a programar a IA, eu vou precisar de um inimigo, certo? Então, para a gente ter carinha aqui, eu vou fazer um filho do Third Person Character. Esse cara aqui vai ser o meu inimigo. E para a gente poder identificar esse cara, eu vou trazer... Eu vou trocar a cor dele, né? Eu vou deixar ele... Bom, uma coisa que é pertinente já de falar é que a gente pode ou não estar usando as variações que a própria Unreal oferece pra gente, as ferramentas todas. Eu recomendo que vocês usem, não tem o menor motivo pra ficar reinventando a roda aí, né? Mas beleza. Vamos lá, eu vou falar um pouco delas quando a gente for usar. Então, vou deixar só os inimigos sempre vermelhos, ok? Beleza. Bom, a partir daqui, vou jogar um desses carinhas aqui. Tá? O legal, se vocês estiverem usando Character, né, o personagem padrão aí da Unreal, é que a gente já sai com algumas vantagens aqui de cara, né? Como ele é um filho da nossa classe Third Person, né, a gente obviamente não vai precisar de câmera e tal, porque ele não vai ter isso. Então a gente poderia até tirar da classe, deixar só numa classe do personagem. No caso aqui eu vou largar aí. Mas a gente ganha o Character Movement. Tá? E o Character Movement por si só ele já vem com um monte de coisa pronta, tá? Inclusive parte da nossa movimentação. Então eu não vou ficar me preocupando com isso agora, eu vou usar o que a gente já tem aqui rodando, certo? Outra coisa, aqui no Self, ele vai ter dentro das propriedades, né, se ele vai ser controlado por uma IA ou não, e qual é o nome da IA que vai controlar. Do mesmo jeito que a gente tem o Player Controller, né, que é o que pega os comandos que a gente dá no controle, no teclado, mouse, e traz aqui pra dentro, a gente vai ter um AI Controller, que é o cara que faz isso pra AI, beleza? Só tenham certeza que esse cara aqui tá sem o auto-processo, senão a gente acaba jogando com ele, ok? E eu vou deixar aqui ele para ser auto-possuído pela AI quando ele for colocado no mundo, ou seja, gameplay, basicamente, ok? Beleza, então esse cara existe, não tem IA, não tem nada, ok? Eu vou criar aqui uma pastinha pra gente de IA, a gente só manter isso minimamente organizado, e eu vou criar aqui que vai ser um AI Controller, tá? AI Controller basicamente, né, o controlador que vai ter de inteligência artificial, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de IA, inteligência artificial, controller. Beleza. Aqui dentro, por enquanto, a gente não vai fazer nada, tá? Eu só vou ter ele existindo, mas você já vê que ele já vem com alguns componentes já instalados e algumas coisas. Todos eles vão ser bem úteis pra gente em breve já, tá? Então, vou deixar aqui o inimigo, eu vou trocar só naquelas propriedades lá pro meu IA Controller, beleza? Bom, agora que ele está nesse estágio, ele já podemos começar a programar a inteligência artificial dele, certo? A gente pode fazer isso, como eu disse, em diversos lugares, diversas formas, e depende muito do jogo que você está fazendo. Eu vou criar um exemplo super simples aqui direto no AI Controller, poderia fazer no inimigo também, fica até mais simples. E depois a gente vai complicando isso em estágio, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou querer que esse cara se movimente, certo? Seja lá o que ele for fazer, ele vai se movimentar eventualmente. E eu vou pedir para ele fazer essa movimentação, eu poderia fazer isso de duas formas, tá? Eu poderia fazer ele como se fosse um objeto, então eu simplesmente ia adicionando a posição dele e tal, só que aí a gente não tem o benefício das animações estarem funcionando de acordo e tudo mais. Eu quero ganhar já essa ferramenta pronta que a gente tem no Unreal, tá? Outra coisa que é muito importante aqui no caso o nosso personagem ele voe ou não, isso muda bastante o nosso método. No meu caso, o personagem não vai voar, então ele vai andar aqui no chão. Beleza. Como a gente criou ele filho, né, da classe Third Person e dentro do AI Controller, a gente já tem algumas coisas bem prontas aqui pra gente. Então eu tenho aqui um AI Move To, que ele já resolve pra mim basicamente tudo. Então eu só preciso dizer se ele está seguindo quem que é, né, que está sendo utilizado. Então aqui na verdade a gente pode pegar uma referência até do Self. Nele mesmo, ok? Eu estou mexendo.
E aí ele vai perguntar aonde é o destino. Aí a gente pode pôr um ponto fixo ou um ator para ele seguir, ok? Vamos deixar esse cara aqui exposto, tá? Aliás, vou deixar ele como um ator aqui, ó, mas eu vou deixar ele exposto, tá? Vou promover ele para variável, vou pôr esse cara aqui, ó, como alvo, beleza? Isso aqui é para onde eu quero que esse personagem se mova, tá? E aqui agora a gente tem do inimigo, a gente tem aqui o alvo, que seria para onde ele se move, certo? Eu vou pegar aqui, ó, dentro do meu place actor, o target point. Esse cara aqui vai ser o meu alvo, tá? Esse aqui é o lugar para onde ele vai, tá? Eu só preciso que ele exista e eu vou colocar esse cara aqui como alvo, beleza? Show! Então se eu der o play aqui, você vai ver que ele não se move, tá? Por padrão. Tá, mas por quê? Eu já pedi para ele se mover e tudo mais. Ele só não conseguiu achar o caminho para onde fazer isso, ok? Enquanto ele não tiver um caminho, ele não vai conseguir chegar até lá. Então, como que a gente vai explicar esse caminho para ele? Eu não vou explicar, eu vou deixar ele calcular o caminho. A gente vai usar uma nave mesh. Tá? Eu vou pegar esse nave mesh bounds volume, tá? E eu vou só esticar ele aqui. Vai ficar meio grandão. Eu vou apertar P só para mostrar a área que ele está valendo, ok? E esse plano verde aqui é a nave mesh. O que é a nave mesh? Tá? É uma área de A estrela. A estrela é um cálculo para caminho, tá? Só fazer uma explicação bem rápida aqui de como ele funciona. Você imagina que ele vai dividir toda essa área em grid, certo? E aí ele vai ter, né, o ponto inicial e final, que ele tem que achar o caminho. E aí ele vai dando valores, né, em termos de movimento para esse cara. Então eu vou ter aqui, por exemplo, o meu personagem começando aqui. E o ponto que eu quero chegar, que vai ser ele ali. Para fazer esse cálculo, ele basicamente vai atribuir, né, os valores aqui por casa. Então aqui ele vai ver que ele tem um movimento para chegar aqui, um aqui, dois aqui. E aí ele vai encontrando, né, qual seria o caminho com o menor número de movimentos para poder chegar nesse cara, tá? Ele simplesmente vai seguir. Obviamente a gente vai ter vários caminhos possíveis, tá? E a gente pode alterar esses dados dentro da nave mesh. A gente pode falar, por exemplo, aqui vai ter uma coisa perigosa, então esse cara vai contar 2 movimentos em vez de 1. Esse cara aqui passaria, sei lá, para 5, né? E aí depois 6 e por aí vai, ok? E aí ele vai achar o menor caminho, simplesmente vai ver qual que é. E é assim que ele calcula, tá? Isso aqui é o tal do A estrela. Precisa entender exatamente como ele funciona? Precisar não, mas é bem saudável, tá? Bom, agora que existe esse cara, se eu simplesmente dar o play, ele vai pro ponto que eu pedi. Bom, além disso, né, como eu tô falando, a gente tem alguns modificadores para esse volume aqui. São justamente para modificar aquele cálculo. Então eu posso colocar um cara aqui, ó, que ele anula um pedaço. Ou um cara aqui que ele, em vez de ser uma área, que ele pode ser uma área que a gente chama de low height, né, que é do tipo preferencial, que ele passe por aqui, ou o contrário, né, um obstáculo, alguma coisa que atrapalhe, que eu prefira que ele não passe por aqui. Então agora, nessa situação ideal, ele vai dar meio que um voltinho ali, ó, em vez de passar exatamente no meio desse cara. Beleza? Então a gente já tem um cara se movendo e a gente já tem ali um alvo. Então a gente poderia fazer uma lógicazinha bem simples aqui, só para ele ficar se movimentando de um para o outro. Eu poderia criar aqui, por exemplo, outro alvo, né? E aqui dentro do nosso próprio inimigo, em vez de a gente ter de repente um único alvo aqui, a gente pode transformar esse cara em uma array, uma lista. Ok. E aí a gente vai dar aqui um get no primeiro, né? Aliás, melhor que isso, a gente pode fazer um pequeno sisteminha aqui para ele pegar o número total que tenha, seja ele qual for. E a hora que ele concluir, ele voltaria para o início, tá? Então a gente pode dar aqui um for. Aliás, não cheguei nem a ser um for, eu vou fazer um loop manual aqui. Ok, então a gente vai ter aqui o nosso valorzinho i, genérico. Ele vai ser uma integer. E esse cara aqui, ele vai, né, pegar o i, vai verificar se ele é maior do que o estado atual, ou seja qual for. Ok. Então a gente vai pegar os primeiros valores desse cara, get copy, beleza? Ele vai pegar o valor do i e aí ele vai setar esse cara aqui, beleza? Quando ele acabar isso aqui, ele vai verificar se o i é maior ou igual ao len, ou seja, do tipo, se o i atual ele chegou no final, tá? Então ele vai dar aqui um get. Aliás, primeiro eu preciso somar o i, né? Então a hora que ele conseguir, ok? Importante isso. Aliás, deixa eu usar esse mesmo cara aqui, ó. Vou dar um mais, só incrementar isso aqui. Então, quando ele chegar no ponto que ele precisa,
ele vai somar uma coisa aqui. E aí, não, aí sim. Aí eu vou pegar aqui um length, que é o tamanho total desse cara, e eu vou comparar para ver se ele é maior ou menor. Maior ou menor, ok? Então, beleza. Se ele for maior do que o length, que significa que que eu passei, né, do máximo, então eu vou setar esse cara aqui, ó, como 0, ok? Deixa eu só colocar o branch aqui. Então, se ele for maior, seta como 0. Se não, vida que segue, né? E aí eu só vou ligar esse cara aqui lá atrás de novo, ou seja, ele vai se mover eternamente até... Ok, ficou feio aqui, mas dá pra entender. Então ele vai criar um loop aqui que ele vai se mover eternamente entre todos os pontos, né, que ele vai ter aqui. Okay, então se eu tiver aqui agora o meu personagem, né, a gente tinha um array agora, posso pôr os dois elementos e eu vou colocar os dois targets aqui, ó. O primeiro target e o segundo target. E ele deve entrar em loop para toda a eternidade. Algo de errado, não está certo. Acredito que o que deu errado aqui é basicamente que ele falhou aqui em chegar, né? O meu target está meio alto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele tanto no sucesso quanto na falha, ele vai seguir essa lógica. Tá? Se não der certo ainda, a gente ainda pode... A gente ainda pode só abaixar esse cara de altura para ele ter a chance de conseguir, né? Vamos ver agora. Chegou, beleza. Troca pro outro. Chegou, volta para um, eu só tenho 2. Então ele vai ficar aqui no sistema de patrulha para todo sempre, ok? Beleza, então a gente criou na realidade uma IA bem básica, bem simples, né? E já daria para começar a fazer um jogo com isso, lógico, simples, plataforma ou alguma coisa assim. Ainda assim, dependendo do jogo, isso aqui até está complicado demais, porque a gente já usou a estrela para achar caminho e tal, a gente poderia simplesmente mover o personagem como se fosse um objeto, ok? Bom, mas vamos adiantar para coisas um pouco mais complexas, tá? Tudo bem, a gente pode acabar programando todo um jogo nesse sistema. Ele ia ficar bom? Talvez até desse para ficar ele bem interessante e tal, mas ia dar um trabalho enorme. Por quê? Qualquer alteração que eu tivesse na minha lógica, né? Vamos supor que, beleza, ele fez isso, e depois? Depois, enquanto ele faz isso, ele vai verificar uma outra coisa, aí eu ia ter um outro frente baixo, que podia seguir para um outro, e aí qualquer ordem que eu tivesse que mudar ou coisa assim, eu ia ter um problema severo, porque eu ia ter que reescrever boa parte da blueprint toda vez. Então a gente vai usar algumas ferramentas prontas do Unreal e um sistema chamado Behavior Tree, para a gente poder criar IAs mais complexas sem ter um retrabalho muito grande.